E aí, pessoal, semana passada foi quentíssimo o Dopaminas e a gente prometeu que ia continuar essa discussão nessa semana. Então, tá aqui, entregue para você o episódio 6, onde a gente continua debatendo sobre as questões da masculinidade e a briga mal começou, porque ainda tenho muito que resolver com a dona Ana Flávia. Diga aí, Ana Flávia, solta a vinheta e chama a dona disso daqui. Então, gente, Dopaminas 6. A edição passada foi tão quente sobre a crise da crise da masculinidade que, na verdade, a gente teve que quebrar o episódio em dois. Vocês lembram o que é Dopaminas, né? Quando a filosofia encontra a tecnologia e a neurociência para discutir. Especificamente a biologia andou cantando mais do que deveria, talvez, no episódio passado. Então a gente deu uma esquentada, eu e a Carla, e não deu para fazer no tempo regular, deu uma crescida aqui. Como é que o Dopaminas funciona? Só para lembrar para vocês. A gente discute, a gente esquenta, a gente no final se abraça porque a gente se ama, eu e a Carla, apesar da gente não concordar. Se você acha que o que a gente falou é válido, você guarda. Se você achou que não é válido, joga fora. A única coisa que a gente pede para você, estado de suspensão de crença. Principalmente nesses dois episódios, que a gente sabe que algumas coisas complexas foram ditas, não é, minha amiga? Sim, senhora. E a brincadeira é que definitivamente a gente arrumou um pau dessa vez. Vamos resolver isso agora. Já! Toca aí, gente. Agora, o que vocês duas estão comentando, e que eu acho que é fantástico, é por isso que vocês estão brigando que nem doidas aqui até agora, porque nos outros episódios vocês não fazem isso, é que é difícil captar o espírito da transição. É muito difícil fazer isso. E, assim, é preciso fazer isso. Porque a gente sabe que a gente vai chegar num ponto B e a gente entende mais ou menos o que é esse ponto. Mas o que significa o meio termo dele? A gente está numa bagunça muito Então, séria. Paulo, assim, eu queria pedir para a produção ver se conseguiu jogar você e o Sérgio. Não vai hoje, não vai? Então tá bom. Então, Não é que não vai, é impossível. jogar os dois. O que acontece? Eu vou voltar de novo, Paulo, para essa questão. O que te parece quando 52% ou 53% das mulheres, né, que acessam o ensino superior colocam na mesa sobre a dificuldade que elas têm de se relacionar com um homem que não assume esse mesmo protagonismo intelectual? A gente tem aí um vetor biológico, estruturante, cultural e hierárquico? Como é que a gente vai dar conta disso? Se o homem ele está sendo drivado pela testosterona e a testosterona não vai baixar, porque se a testosterona baixar, o treco não funciona, a gente não reproduz mais. Amiga, o que você está me dizendo é que assim, a gente só tem um caminho, que é sempre estar se contorcendo ao redor disso e ora alternando felicidade de um gênero e felicidade de outro, o sabor do tempo histórico? Não, é que eu acho que a expressão da violência ela pode ser canalizada de outras formas. Ela não obrigatoriamente precisa ser uma heteroviolência, não precisa ser a violência que amassa o outro. A gente tem outros canais para que essa Os testosterona. clássicos, esporte. Bota o menino, a menina lá fazer Isso, faz esporte, claro. esporte, deixa essa energia fluir de outras formas, e a sociedade vai se organizando assim. Não obrigatoriamente a sociedade é violenta. Mas nós temos uma questão importante também de querer entender, a gente está querendo colocar homens e mulheres, todos assim num saco único, né? E sem estratificar uma porção de coisas que são importantes, né? Que Concordamos. tem a ver com acesso, cultura, religião mesmo. Disparidade socioeconômica. Disparidade socioeconômica e tal. Sim. Tem um número aqui, né, que eu fui buscar, porque eu sabia que esse número é violento, né? Quando você fala assim, é difícil para um homem estar sozinho com uma criança e as pessoas têm dificuldade de liberar isso, etc. e tal, de todos os casos de violação de vulnerável, né, que é a palavra que o Google trouxe aqui, 76% são feitos por parentes ou por conhecidos. Entendeu? Então, não é só uma questão de, tipo, a gente não quer porque a gente, tem preconceito e tal. Porque, definitivamente, existe uma questão na expressão da sexualidade do masculino que também precisa ser resolvida. E eu tô totalmente de acordo Né? com você. E aí Porque essa joga... expressão, aí a gente vai lá naquele lugar de que a mulher só é válida, só é interessante para mim, se ela quiser dar para mim. Se ela não quiser dar para mim, ela... Carla, você não para de colocar coisa desse jeito. A gente tá...
De novo, você tá caindo no estereótipo. Vou cair no estereótipo. Cara, trazer porque, que a assim, gente tem uma questão de sexualidade que o homem tem dificuldade de resolver também. Carla, Que e também assim, tem a ver com a testosterona, tem. e o Mas é um problema o para essa o sociedade. pressuposto é como é que a gente trabalha a partir disso sem capar o menino. Porque Não assim, vamos capar ninguém. não, assim, e capar, O meu filho é muito viril. Não, eu não tô falando O do meu capar. filho é muito viril. Cara, eu não capei nenhum menino. Posso terminar? Obrigada. Pode, eu não Eu capei não tô nenhum falando, menino. eu não tô falando entendeu? do capar explícito. Eu tô falando, Capar, eu estou falando de como é que você embarca, comportamentalmente. como é que você embarca essa pulsão desse menino e faz, né? Porque a gente vive na sociedade da produção e faz aquilo ser produtivo. Se você me perguntar se eu estou vendo isso acontecer na média da sociedade, não. Está se transando menos. Homens, você sai, pelo menos assim, né? A conversa que você vê na imprensa, no ensino superior, no ensino médio, é meninas com medo de meninos. As meninas têm medo dos meninos. Medo. A conversa gira ao redor de 50% a 60% das vezes, ao redor do quê? Medo, cuidado, distância, sensação de perigo, ameaça. A verdadeira guerra dos gêneros está nesse tipo de discurso. Quando a pauta do discurso entre homens e mulheres, e esse tipo de dado que você traz é epítome disso, pauta as relações em cima do medo. Então, não tem como resolver. Porque se a pauta da solução é em cima do medo, não vai ter solução. O que a gente faz? Não, é que eu estou querendo pontuar para você que a gente precisa, Como é que a gente no processo de desenvolvimento do homem, dar a ele outros interesses, outros valores, outras visões que não estão associadas apenas à expressão daquele lugar onde ele se sente confortável. E aonde que que é a ele vai expressão do sexo e da violência. E aonde que ele vai... Então, mas me diga aonde que ele vai fazer isso. Se não é Ele na família ou na escola, aonde ele vai exercer isso? Mas é aí que tem oportunidade. E cadê os modelos? As ausências paternas. Então, voltamos dentro de sala de aula é ausência paterna. Não é. Então, você quer resolver o assunto da educação? o que você tá querendo... um professor sozinho molde uma criança quando você tem uma oposição da sociedade? Educação, saúde, cuidado. Educação, saúde, cuidado e família. São os 4 pilares. A família, você tem que considerar o nível da importância que ela tem. Não. De novo, mas a gente está caindo aonde? 4-1. Pais e mães ausentes. Não sei como resolver isso. Então, mas assim, não vai ser botando, não vai ser dizendo que 76% é assim, e por isso está certo afastar a criança da convivência masculina. Porque não é desta forma que eu ajo. Você entendeu? Eu acho que contra essa visão que você está querendo, o lugar que você está querendo que eu sente, tem as minhas próprias atitudes e a minha própria família, a minha própria forma de viver. Eu não estou dizendo isso do terreno preso, mas, Carla, isso tem que ser expandido para uma questão macro. Sim, só que da forma como nós estamos tentando resolver esse aspecto, que é polarizando e ampliando a guerra dos sexos, colocando as coisas como antagonismo, colocando como se, de fato, toda vez que uma mulher se expressasse, ou existisse, ou botasse uma roupa curta, ou fizesse alguma coisa, está ofendendo a masculinidade, ou invadindo o espaço do masculino. Mas, cara, isso são as saídas ruins, que é justamente que uma proposta de desenvolver esse bravo novo homem, né, que se chama, tenta evitar. Porque eles caem na mão de de incels, de red pills, de Donald Trumps, dos Pablo Marçal da vida, quando exatamente não, ou pelo menos parece ser, que não há nenhuma saída que não seja a saída de uma regressão de direita. Né? Porque todos esses movimentos estão ligados à extrema-direita. Agora, de verdade, o que a esquerda dá para esses caras? É o homem lagarto, é o boy lixo, o Sérgio pode falar sobre isso. Qual é a alternativa? São alternativas que nem as mulheres levam a sério. É que eu vivo essa experiência. E aí? Eu vivo essa experiência. Eu vivo com homens que são homens muito dignos e que constroem suas famílias. Eu também, cara. Então, o modelo é possível, você concorda? Ainda que a gente esteja dizendo... eu estou pensando aqui na sociedade modelo. Agora, mas esse modelo existe. Você nega em uma situação onde de cada 4 que se matam, 3 são meninos, são homens, e que 91% perpetram e sofrem a violência. Mas você sabe que essa estatística tem um desvio que precisa ser acrescentado, que é o seguinte. Não, é sério, Aninha. Aí eu vou te vai diminuir de 91 para quanto? Para 88? Não vou mudar a estatística dos homens. Só vou te dizer que as mulheres também fazem atos que são atos que podem levar à perda da vida delas, só que elas são menos incisivas, elas têm menos coragem. Então, elas
elas tentam mais e Cara, têm menos sucesso. Só coloca isso na tua pista aí, tá? Tá. As mulheres tentam mais e têm menos sucesso. Por isso que o ato com sucesso tem um número muito maior nos homens do que nas mulheres. Essa estatística está posta, tá? Tá bom. É que aí é óbvio, você vai dizer assim, mas a mulher ela vai querer praticar o suicídio de uma forma romântica, entendeu? Tipo, aí o homem não, ele vai se tacar embaixo de um carro e tal, e a chance dele conseguir é muito maior. Por quê? Porque tem mais testosterona também. E também é um aspecto da coragem e da testosterona, de você poder enfrentar o risco e a dor. Certo? Que a dor física é muito mais fácil de ser lidada pelo homem do que a dor. A dor visceral é mais comum para a mulher e a assim, dor física é mais comum para o homem. o que eu tá? quero, Paulinho, vamos voltar Então, para o eu não acho que o Serginho. homem tente mais contra a vida dele. Eu acho que o que acontece é que ele tem mais sucesso. De novo, a minha proposta aqui, ela está se perdendo. É assim, era começar de um consenso. Do meu ponto de vista, precisa ajudar. Os homens? Precisa. Sim, não tenha Ponto. dúvida. Ponto. E para ajudar, Que não é com o modelo do masculino agressivo mas que você também não e conseguiu, autoritário. você também não conseguiu dizer qual é o outro modelo até agora viável. Em cima disso, calma. E é justamente essa a minha intenção, a intenção com a minha conversa. É tentar colocar uma alternativa que faça com que esses meninos não corram para dentro de células em céu. Que não corram para dentro de células red pill. Que não corram para dentro de células, enfim, dos Donald Trump mas da me vida. explica uma coisa, Ana. Por que você acha que eles estão fazendo esse movimento? Por falta de uma narrativa convincente à altura que lhes dê esperança de alguma outra coisa. Porque o que é colocado dentro dessas narrativas? É uma regressão back to basics, né? Vamos recuperar o antigo status masculino, Sim. vamos voltar aos tempos de glória, Então, que efetivamente, e quando amigo, eu comparo tá morto os e tempos de enterrado. glória... Tá morto e enterrado. Tá, e quando eu comparo, então, essa é a sedução. Quando eu comparo tempos de glória, em que o homem era soberano, tinha a última voz, tinha autoridade, tinha poder, com uma possibilidade de construir uma sociedade igualitária, que tipo de homem vai fazer essa escolha aqui? O que está sofrendo, né? Não, acho que o que está sofrendo vai vir para cá. O tipo de homem que vai vir para cá é o que consegue viver numa expectativa de sociedade onde caiba a evolução da sociedade como um todo. Ele tem que usufruir, ele tem que ver essa possibilidade. Então ele tem que, sim, modelo. Mas eu não acho que esse modelo é a escola. Eu não acho que colocando um professor homem dentro da escola, eu vou resolver isso. Eu acho que aumentar... Aí eu estou discordando com você. Eu acho que aonde se trabalha a cabeça, o espírito e o coração de quem tem que ter esperança. Eu vou te É dizer na uma coisa escola, mais. é na faculdade, é na família, é no mais. sistema de saúde. Quem realmente precisa mudar a forma de educar os homens são os mulheres. outros homens, são as mulheres. E eu tenho isso na prática. Eu fiz isso, minha irmã fez isso, minha mãe fez isso, e eu convivo com homens, que são os homens da minha família, que estão bem distante desses que a gente está comentando. Mas anos-luz de distância. Estamos e de você acordo. já viu. Você já viu meu sobrinho em ação com os filhos. Carla, estamos de Certo? acordo. Entre maridos e filhos e amigos aqui, a gente... De novo, mas nós estamos na nossa bolha. Eu sei, mas então é um modelo possível. Mas a nossa bolha, ela parte de um pressuposto... Nós não deixamos o menino falar, né? O Serginho, tadinho. Fala, Sérgio. A gente está dentro de uma bolha. E a nossa bolha, ela... Você está querendo furar a bolha com educação massiva. Infantil feita por homens. Entre outras coisas, sim. Eu quero equilibrar. 50-50. Só não acho que vai resolver, mas tudo bem. Mas, sim, dificilmente vai piorar. Se eles levarem o modelo de educação em céu para dentro da escola... Óbvio que não. Óbvio então que não é qualquer homem. Não estou falando para a gente voltar à época dos jesuítas. Não é qualquer homem. Tem né? que ser só os homens escolhidos que podem falar com os meninos, entendeu? Não, entre mortos e feridos, Carla, a gente passa por circunvoluções e convoluções. Mas se a gente não resgatar isso, a coisa não vai terminar. Mas você está dizendo claramente que só alguns homens podem educar crianças. Não são todos. Todas as mães poderiam ser mães? Não, também não. Então pronto. Mas você concorda comigo que não basta simplesmente você incorporar os homens? Se você concordar comigo que a gente precisa fazer test drive para uma mulher ser mãe, sim. É brevet que todo mundo precisa. Então precisa brevet para ser professor, precisa brevet para ser mãe. Né? Não, sim. Não tenho dúvida. Isso já faz tempo que eu falo. Pegar vídeo meu no Nada Trivial, falando para pais e para professores, você vai ver eu repetir isso só a exaustão. Mas assim, não é a respeito de... A gente vai errar coletivamente? Vai, mas a gente tem que incorporar esse setor da sociedade na nossa discussão, porque senão a coisa só vai aprofundar. E as dissensões vão ficar piores, não vão ficar melhores. Sabe uma coisa que eu percebi aqui, meninas?
Eu percebi que eu acho que é só o Scott Galloway e você e as mulheres que estão mais preocupadas com nós homens. Porque vocês fizeram um programa quase que inteiro tentando descobrir o como não fazer para a gente não sofrer. Então, eu acho que esse problema está mais na mão de vocês do que da gente, que é homem. Serginho, E do Scott. fala para mim Porque, uma claro, coisa. Você tem óbvio que você tem contato com homens que se encontram nessa situação de pré-radicalização ou de radicalização? Porque, no fundo, é a respeito disso, né? Como evitar a radicalização dessas pessoas. E a radicalização, ela pode se dar, o combate à radicalização, ele pode se dar através do desmonte do medo, né? Do desmonte do medo, pode se dar através de uma agudização. Então, essa situação é a situação de perigo, bota essa situação escanteada, põe um muro e deixa lá, que a gente não vai conseguir fazer na nossa sociedade. A gente não vai conseguir, ou a gente começa a oferecer modelos alternativos concretos e reais para esses meninos. Eu sou jiu-jiteiro, né? E jogo futebol. Então, o que eu tenho percebido que, por exemplo, esse negócio do desmonte do medo, eu acho que isso é mais futuro. Eu acho que o que está acontecendo com essa discussão toda do feminismo e que para eles já está ficando insuportável é a raiva. Eu acho que os homens estão indo para um lugar, eles ainda não estão com medo ou tão incomodados no sentido de um futuro. Eu acho que eles estão ficando de saco cheio. E, ao mesmo tempo, conheço alguns homens que falam o tempo inteiro o que essas mulheres querem. Elas querem que a gente vire o quê? Um aparelho reprodutor? Elas querem ocupar o nosso lugar? Porque é isso que eles falam. É uma bobagem. Mas é isso que eles falam. E eu não vejo que esses homens estão tão preocupados ainda com essa fragilidade do futuro, do homem estar indo para esse lugar. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo entender por mim e, de uma certa forma, está ficando praticamente impossível. Hoje em dia, a sensação que eu tenho é que, hoje em dia, para você poder conhecer uma mulher, você tem que mandar um e-mail, pedir licença, colocar luva e colocar uma máscara para poder falar: tudo bem, Carla? Meu nome é Sérgio. Porque tudo que a gente aprendeu até aqui parece que tem que jogar tudo fora e já começar um novo. Então, você vê. Só que você vai falar que um homem que tem quase 50 anos de idade, para eu mudar o que eu era com a Ana Paula quando eu namorava com a Ana Paula, quando eu tinha 20 anos. O que você está falando, Sérgio, você trouxe 2 exemplos de medo e raiva pautando as relações. Você de verdade acha que isso é um modelo saudável? Não, mas eu não momento nenhum disse que isso é um modelo saudável. Então, e aí assim, falando da ótica feminista, não é saudável para o homem, mas muito menos para a mulher. Porque o que se vê é uma sensação, de novo, é empírica, mas talvez vocês concordem comigo, nosso querido leitor, nosso querido ouvinte, obrigada. Telespectador. Sentimentos de solidão, né? O sentimento de solidão, o sentimento de cadê as conformações possíveis. E assim, zero problema com poliamor, trissal, mas a verdade é que a nossa sociedade ainda hoje, no século XXI, vai mudar? Não sei, acho que não. Está pautada na relação homem-mulher. Está pautada na relação homem-mulher econômica, está pautada na relação homem-mulher politicamente, está pautada na relação homem-mulher familiarmente. Eu sei que muita gente advoga a dissolução da família tradicional, etc, etc. Hello, amigos, lamento, isso não vai acontecer. Porque outros modelos de família que vão substituir esses acontecem vão se tornar a nova família tradicional, né? Então, família e tradição sempre vai existir. Como essa família vai estar montada pode até mudar. Uma família é um troço que não vai deixar de existir. Nunca. Então, de novo, a gente roda, fala, e quando se coloca na mesa de que ou a gente resgata a alma desses meninos agora,
ou a gente vai ficar numa situação muito mais complicada, imediatamente é levado para o terreno da ofensa. Mas você está me dizendo que para fazer isso eu tenho que renegar o legado feminista, eu tenho que renegar a luta que foi feita, eu tenho que abdicar. Não, eu acho que a gente tem que criar um outro modelo possível. Criar outro modelo, Não tenho gente. dúvida, Criar outro não tenho nem modelo. dúvida. Agora, você sabe que no mês de novembro Fica aí, do Serginho. passado, Ah, eu aqui no Nada Trivial, eu fiz uma série a respeito de racismo, das questões raciais e tal. E aí eu fui fazer uma investigação sobre a questão do homem negro, né? Porque se você tem um problema aqui, um recorte, obviamente que isso é um problema da masculinidade, mas o recorte de violência, de opressão, de falta de lugar no mundo, e até mesmo os números, como você trazia, de suicídios e tudo mais, são mais graves entre homens negros do que homem branco. Né? Então, todas essas questões de violência e tudo mais afetam muito mais os homens negros também. Eu fui fazer essa análise a partir desse recorte. E foi muito interessante, muitas pessoas me retornaram através de comentários e mensagens que achavam estranho que eu estivesse me preocupando com isso, dada a minha falta de experiência sobre o tema. Eu não estava nem trazendo solução, nem querendo dar uma explicação. Eu estava levantando uma preocupação de nós, como sociedade, termos a noção de que isso estava acontecendo, que existia uma parcela importante onde esses números eram muito mais graves, tanto de precocidade da morte, quanto também de mortes violentas e tudo mais. E agora eu também vejo que a gente aqui, né, duas mulheres tentando falar sobre a questão do masculino, temos um problema, porque definitivamente alguns desses aspectos a gente nunca sentiu exatamente na pele, ainda que a gente tenha proximidade para fazer a discussão sobre isso. Mas eu acho que como estrutura de sociedade que evolui e que está buscando um modo de vida que é pacifista, como o Paulo disse, que tem a ver com manter, por exemplo, a regularidade da nossa ocupação nesse planeta, dos meios de produção, e que nós temos problema porque hoje nós somos 8 bilhões, coisa que nós nunca fomos, e temos um problema que tem a ver com emprego, inteligência artificial e tudo mais. O único caminho que tem é a conciliação desta guerra. Sim, explode. Exato. Então, manter este pé de guerra de que as mulheres, através da sua busca pelo seu espaço, elas ofendem o espaço do homem, porque como se houvesse um único espaço, que foi como a gente começou, e por isso que eu estou querendo resgatar isso aqui, o fato é que nós precisamos multiplicar os espaços, multiplicar as potencialidades. Nós não vamos ter mais tanta exigência, por exemplo, de trabalhos braçais em breve. Porque nós vamos mecanizar tudo isso. Exato. A gente já mecanizou uma boa parte. E o que a gente faz com um homem pobre, humilde, pouco preparado, mecanizado? Porque são eles que estão na linha de produção. São eles. Mas as mulheres já estavam fora do meio de produção. Amiga, mas não importa, eu não estou falando da mulher aqui agora, princesa. Esquece. Eu estou falando o que eu faço. Não é um e, problema by the way, masculino. você não me respondeu até agora. Por que mulheres não querem mulheres cultas não querem se relacionar com homens não cultos? Você vai me dizer que é por causa da violência. Não, eu não acho que seja por causa da violência. Eu acho que o homem não culto tem dificuldade de se relacionar com a mulher culta. Então, para ela, fica quase que impossível ter uma relação saudável com esse homem. E por que o inverso não é verdadeiro? Porque a mulher está acostumada a ser submissa. Ela não vai ficar brigando porque ela está sendo submetida àquele homem que tem poder. Que é um poder cognitivo, que é um poder social, que é um poder financeiro. A mulher não se rebela contra esse poder. Mas você concorda que... O homem se rebela. Você concorda que um homem numa situação econômica desfavorida que encontra um amparo na mulher não seria uma relação de paridade? Você já viu isso acontecer? Não, só vejo isso acontecer na base da porrada. Então, mas assim, esse homem vai para a violência com essa mulher toda vez que de novo, você está generalizando. São As generalizações são complicadas, Carla. Generalizações são complicadas. Eu não estou generalizando. Esses dados foram levantados. Generalizando. É complicado. A conversa não escapa. A conversa, esse é o problema. Vamos lá, você conhece os dados de violência. Carla? Não, assim, trazer os dados de violência, feminicídio em homens que recebem menos, que têm menor salário. Qual é a proporção? É enorme, eu não sei o número, eu pesquiso aqui para você. Mas quando há disparidade salarial e o homem ganha menos do que a mulher, isso aumenta a violência. Tem uma correlação direta com violência. Entendeu? E é essa mulher mais preparada e cognitiva. Bom, eu vou te dar um exemplo familiar. Quer um exemplo familiar? Não. Minha mãe era absolutamente submetida ao meu pai. Absolutamente submetida ao meu pai. Ela se casou com meu pai aos 16 anos de idade.
Submetida, grave. Eu não estou falando de coisinha fofa, classe média, bonitinha, não. Pode colocar todas as agruras de violência que você quiser aí nesse jogo. Quando ela se libertou disso? Quando ela foi fazer faculdade. Qual foi o resultado? Ela ganhou poder, inclusive, de conhecer legislação, de se apropriar dos direitos dela para fazer valer aquilo que ela seria. Porque antes dela estudar e antes dela entender quem ela era, o que ela podia ser, ela estava absolutamente submetida àquele mas quadro. aí eu não concordo com você que seja cultural. Eu acho que a gente tem um outro vetor aí, e nesse ponto eu vou falar com o Paulo. Fala com o Paulo. Paulo, Eu vou buscar um tá número aí. para você. Essa generalização, ela tá me incomodando. Paulo, você tá aí para você me ajudar? Bom, galera, eu vou ter que discordar de vocês duas parcialmente, porque eu acho que vocês não estão de todo corretas, também não estão de todo erradas, e lançar uma seguinte questão aqui, que eu acho que foi falado, de certa forma, de forma periférica, mas eu acho que é um dos pontos de bastante relevância na discussão, que é o descolamento que existe em toda a transformação cultural, social, o que seja, entre a ética e a moral. Porque quando a gente está falando sobre a moral, a gente está falando de uma ideia, de um ideal, seja de valor, ou o que quer que seja. E quando a gente está falando da moral, é como que a performance das coisas, elas se dão ao longo do tempo, para que elas estejam ou não em consonância com esse ideal. Quando a gente está falando sobre a questão da masculinidade, eu vejo que existe muito dissenso entre aquilo que a mulher pensa sobre o que ela quer que o homem seja e o que ela efetivamente deseja de um homem, o desejo acerca do homem. O contrário também ocorre para o masculino. Então, quando você está pensando sobre a questão da busca, né, a teoria sobre o que se espera do homem do futuro, existe ao mesmo tempo uma contradição aberrante que é, mulheres não querem, por exemplo, homens, entre aspas, que é colocada na nossa sociedade como homens bananas. Eu não acho que eles sejam bananas. Mas a leitura que se faz é, não, eu quero alguém que me proteja, eu quero alguém que, às vezes, tomam decisões por mim, que sejam assertivos e etc. Homens, muitas vezes, entendem, por exemplo, a questão do trabalho feminino, a importância da independência feminina, mas a mulher ela pode ter um diploma, ela pode ter uma independência, mas ela não pode, por exemplo, passar por cima de muitas decisões deles. Ou elas não podem, por exemplo, assumir riscos, porque quem tem que assumir o risco é ele. Então, assim, o processo de significação, né, da construção dessas identidades, elas não estão em consonância entre a construção ética e a performance moral. E aí que tá. É complicado, porque eu não vejo, por exemplo, uma forma de tentar casar esses dissensos em curto prazo. Eu não vejo, eu acho que existe muito dessa tradição arraigada nessas performances morais. Você quer uma coisa, mas você deseja o inverso. Não é à toa que saiu uma pesquisa recentemente que não é à toa que muitos filmes que fazem menção à masculinidade dos anos 80, tipo Rambo né, e tudo isso, tem ganhado muita bilheteria. Vide, por exemplo, Missão Impossível. Vide, por exemplo, Top Gun. É só Ou pegar seja, Marvel, todo redesenho de Marvel que você sim, tira a jornada do herói, o filme não vira na bilheteria. Ele não vira. Por quê? Porque você. E aí, Carla, quando você fala de cultura, eu tenho uma certa dúvida. Por isso a minha agonia com esse tema, tá, Paulo? Por isso que estou te chamando especificamente que agonia esse tema. Porque a gente roda, a gente cai em vetores biológicos aqui importantíssimos, que a neurociência rebola ali, né? Ela anda de lado, pero que sim, pero que não, pero no mucho, né? Como assim? Não, cognitivamente, ok, temos a mesma... Mas assim, o ambiente, etc, etc. Lembrando que os gêneros que existem, né? Os sexos que existem, sei lá, como que você vai querer colocar isso, modelam o mundo, cara, porque são dois. No fundo, homens e mulheres modelam o mundo. Não importa a sua visão de homem e de mulher. Homens e mulheres modelam o mundo. Se homens e mulheres modelam o mundo, modelam mesmo, no sentido mais clássico. E não estou falando de orientação sexual. Não estou falando disso. Estou falando que homens e mulheres modelam o mundo, né? E é isso que acontece. E eles devolvem para o mundo a modelagem dele. E isso faz com que as próximas gerações embarquem nesse ciclo. Só tem um jeito de você quebrar esse ciclo que intrinsecamente ata o homem em uma situação de violência e a mulher a um combate da submissão. Quebra o gênero, né? Acenda
o que quer que seja, que não me parece que a curto prazo a mãe natureza vai conseguir nos entregar isso. A gente pode até caminhar para isso, mas ela não consegue entregar isso. E aí a pergunta é, como é que a gente resolve essa situação específica onde um grupo grande de homens está sendo cooptado e radicalizado? Porque, de novo, pode não parecer, mas essa é a minha preocupação. Um grupo de homens importante. Ontem eu estava no Twitter, eu fiquei horrorizada com as coisas que eu vi. Horrorizada. Um grupo muito grande sendo cooptado, levado a esse meninos jovens, a esse nível de radicalização que depois caem nos massacres de escolas, aquelas histórias todas que a gente sabe. E meninas, por outro lado, reclamando e vivenciando, experienciando o contato com o gênero, com outro gênero, debaixo da capa do medo. Porque, Carla, eu vivo permeada de jovens. A conversa, muitas vezes, gera permeadamente ao redor do medo. Isso é realmente o mundo que a gente quer, onde essas duas espécies de ser humano obrigatoriamente vão ter que se suportar e se entrecruzar por algum tempo? De novo, o aprofundamento do feminismo, já que feminismo não é sobre igualdade, não passa pelo pressuposto de, ok, vamos ver como que a gente faz para tirar esse 50% que está aí. Não são todos os 50% que estão em sofrimento psíquico, mas os que estejam em sofrimento psíquico, assim como não são todas as mulheres que estão em sofrimento psíquico, né? Temos ali seu terreno e sua medida. Agora, esse é um fenômeno que a gente está enfiando a cabeça debaixo d'água e ele está explodindo na política. A gente está falando aqui de um problema biopsicossocial, mas ele é político, porque isso está se refletindo em níveis de radicalização, em níveis de discurso de ódio, em níveis de crescimento de movimentos que levam, sim, uma visão clássica, ruim, masculino, para cima da mesa. E nós, que vamos tomar na cabeça, vamos se esse pessoal aceder, não estamos conseguindo colocar uma alternativa em cima da mesa e um modelo. E quando eu falo que é na escola e é na família, não é. É na família, é na escola, mas não obrigatoriamente você vai precisar ter homens modelo fazendo isso lá. Vai e vai ter que ser 50-50 de bons homens, porque senão outros bons homens não vão ser construídos. Está faltando modelo para nossos meninos. Sim, e o movimento para fazer isso vai vir da Não sei. Socorro, por favor, se você estiver aí do outro lado homens, né? e você tiver um movimento, colocar, ajuda, né? Ajuda nós. Os homens que precisam se colocar nesse papel que é deles. Carla, esse papel da comunicação nunca foi do homem. O homem, quando está confrontado, ele está caindo aonde? Ele está caindo no desespero, ele está caindo na violência, ele está caindo... E aí você vira e fala... Agora você passou pano fortíssimo. Não, aí você vira e fala, é obrigação da mulher. Não é obrigação. Não é obrigação. Acho que nós temos uma obrigação social, como sociedade, entregar uma possibilidade viável para que mulheres consigam atingir a plenitude da alteridade e os homens também. A única coisa é que nós temos uma parte da sociedade que não é só composta por homens ou por mulheres, é uma parte da sociedade estrebuchando, porque preferem um modelo em que os papéis já estão bastante bem sedimentados e que não há debate, não há conflito, não há evolução, há só repetição do mesmo modelo. Então, quando a gente volta ou para o radicalismo religioso, ou para o radicalismo político, baseado na violência ou na força física... Ou para a queda demográfica. Olha o Japão, isso aqui é país que tem práticas mais ultrapassadas em relação às mulheres que o Japão, onde você vê um grupo enorme de japoneses, cada vez mais homens, isso é uma das coisas que ele fala no livro, cada vez mais fechados, solitários, com índices altíssimos de atentado contra a vida. Lá não tem a violência massiva, mas tem atentado contra a vida. E o que está acontecendo com a natalidade japonesa? Perfeito. Homens e mulheres não estão se falando, não está sendo posto em cima da mesa. Por quê? Porque as mulheres realmente não querem mais aquele papel. E os homens não conseguiram construir um outro. E aí, o que vai acontecer? Um outro modelo que convive com elas. Mas eles não querem por quê? Porque eles não podem? Eles não querem porque eles não sabem? Carla, se eu soubesse se eles querem, se eles podem, etc., eu não sei. Mas acho que essas são as perguntas que a gente tem que se fazer, né? Mas as tentativas de vias alternativas... Acho que as perguntas certas a serem feitas é a que estão dispostos cada um desses entes. Até que homens ponto, e mulheres. Homens e mulheres, a que estão dispostos? Concordo. Até que ponto estão dispostos a encontrar um termo em que todos vão conseguir conviver?
e manter uma sociedade num outro nível de autoridade. Uma coisa meio... When the moon is in the seventh Tá ficando heaven. impaciente, gente. A gente precisa acabar isso. Não, era de Aquários, não é isso? Não vai É acontecer. não, então, mas não é esse o sonho? A utopia não é essa? A utopia é essa. A De utopia uma sociedade que transcende a natureza humana, transcende a violência, transcende o desejo, transcende a necessidade de poder. É porque nesses lugares nós vamos continuar debatendo, e não vai ser só homens contra mulheres, é eu contra você. É cada um de nós contra cada um de nós para poder exercer esses papéis. Você Então concorda, não é só uma Paulo? questão de guerra de sexos. Isso tem a ver com cada Tem uma muito. das esferas da sociedade. Em que nós vamos precisar harmonizar, inclusive, cada um dos nossos desejos de poder e de presença. Eu acho que Eu concordo muito com isso, porque o que a gente está vendo acontecer em termos de biotecnologia é isso. É uma forma de autodomesticação brutal para lidar com condições societárias que não estão nos sendo impostas. Seja porque a gente não consegue dar uma solução efetiva para aquilo, seja porque as convergências desses problemas criam redes que não nos permitem, pelo aumento dessa complexidade da análise, entender o que está acontecendo. Esse é o ponto que vocês estão trazendo aqui hoje. Eu acho que não é sobre a pauta homem, é justamente sobre a desmaterialização do problema homem. E é uma desmaterialização progressiva no sentido do que está nos sendo colocado em termos de problema societário. E aí que está. Toda tentativa de autodomesticação de certa forma, é uma forma de autoviolência, porque você está tirando a agência, né? É Você isso está aí. tirando a agência. E aí entra a questão da biopolítica com muita força, entra a questão não só de Foucault, mas de toda essa filosofia pós-estruturalista, de que a violência que nós estamos convencionados a chamar de violência, ela é só a ponta do iceberg. A gente está tratando de formas muito mais sofisticadas de violência quando a gente está falando sobre a crise da identidade masculina. A gente está falando sobre violência simbólica, sobre violência patrimonial, sobre várias formas de violência. Dizer que tipo de organização societária, ou seja, que significa dizer também que tipo de violência a gente vai tolerar, precisa colocar mais pessoas para o debate, para decidir isso em coletivo. Mas que nós vamos ter que tolerar novas formas de violência? Sim, nós vamos trocar uma violência pela outra. Uma que seja pelo menos mais branda. Para quem? Né? Não sabemos direito ainda. Mas é por aí, estou totalmente alinhado com a Carla nesse sentido. Então você chamou o Serginho para fazer as considerações finais dele. Ele falou tão pouco hoje. Também, né? Nossa. Bom, você menos. Eu pareço uma cobra furiosa hoje aqui. Você está defendendo uma coisa que lhe é muito cara, eu acho. Eu tô porque eu tô jogando no terreno da reconstrução de alguma coisa, Carla, que nós perdemos. Eu concordo com você nesse aspecto. Eu só não concordo com a forma. A gente perdeu a noção da bondade. A gente perdeu. E perdemos. Perdemos, coletivamente. Hoje, pelo menos, os discursos... A violência que o Paulo coloca como a violência simbólica hoje, ela é tão aguda quanto a violência física em outros termos. Como é que a gente fez? Quantidade de gente se matando, quantidade de gente com overdose, fentanil comendo a rodo. Fentanil é o apagamento da vida, né? O opioide é o apagamento da vida. Ele não é que nem uma overdose de coca, que é a exaltação da vida, não é escola de samba, né? O fentanil é você entrar dentro do seu universo, se fechar, dali você ficar e você ir apagando. Cara, e assim, eu tô preocupada. Fazendo a analgesia De vida, da existência. É isso mesmo. E aí o que acontece? A gente está indo cada vez mais para isso. Analgesias, essa violência simbólica que o Paulo está propondo aí, é isso. É você eliminando essas outras dores, eliminando, a psique masculina se corroendo, a psique feminina exaltada, e eu não tenho nada contra isso, gente, eu sou mulher, né? Linda, divina, maravilhosa, casada com marido fofo, lindo. A psique feminina exaltada, mas sabe o que eu vejo? Nesse sentido, e não estou advogando para derrubar uma e levantar outra, nenhum nem outro feliz. Todo mundo reclamando de infelicidade massiva, Carla. Quem você conhece de homem e de mulher hoje que diz que está feliz com a vida que tem? E eu não tô, de novo, não sou red pill, odeio isso, não é um back to basics, mas, gente, tem alguma coisa errada. Sérgio, vai lá. Eu acho que a coisa errada, sabe o que é?
A gente está recebendo tanta informação, a gente está sabendo tanto, está tendo tanto conhecimento, que eu acho que a humanidade está ficando maluca. Eu acho que é muita informação do correto, é muito seguir um protocolo, é muito cartilha. Tem um lado bom que eu acho que a humanidade talvez possa ser melhorada para um futuro. E aí eu fico pensando agora, como o assunto hoje é homem, eu fico pensando que tipo de homem essas mulheres querem para o futuro. Porque a gente já viu mulher que gosta de homem canalha, a gente sabe que tem mulher que gosta de homem rico, tem mulher que, Carla, que coloca a gente num lugar de violência, porque a gente tem que proteger. A mulher não pode andar sozinha, a gente tem que ali estar junto. E foi colocando tanta coisa no homem, foi colocando tanta coisa na mulher, que hoje a gente está chegando num patamar que todo mundo sabe tanto que as pessoas estão ficando malucas. Eu sei lá, eu fico pensando nisso, porque Eu acho que tem a gente outro vai chegar? aspecto, né, Serginho, que é assim, quantos modelos possíveis estão passando na minha timeline, e eu estou usando como se fosse Cardápio. um menu, assim. Cardápio. Escolher um cardápio, eu quero ser desse tipo, eu quero ser assim. E eu mesma me conectar comigo e descobrir o que tem aqui, que pode ser expressado a partir de mim e das relações que eu tenho próximas, vai morrendo. Então, eu não sei se o modelo vai estar na escola ou se o modelo vai ter que ser resolvido na rede social, mas que a gente tem uma exacerbação de modelos e que está todo mundo trabalhando nisso como um cardápio de experimentações de vida, e a gente não está pensando especificamente em o que eu, como indivíduo, contribuo para a sociedade e faço com que a gente possa sair desse enrosco que a gente está, esses 8 bilhões de seres humanos, né? É a minha proposta, né? Essa pergunta não está sendo feita. E essa é a minha proposta, sabe? Mas a minha conclusão... A gente vai terminar essa porra aqui concordando? Não. Não, vamos terminar brigando, porque não faz o menor sentido a gente concordar hoje. E você sabe por que eu não concordo? Porque quem vai fazer isso são as mulheres. Aí, ó, puxou a responsa, tá vendo? Mas é sempre assim. Mas não é. Mas sempre assim. O que acontece? É sempre assim. O nível de novo, Carla, o nível de possessão feminino, pelo menos na média, né? Possessão feminino da sua própria vida nunca teve tão alto. Primeiro ponto. A possessão feminina pode melhorar muito. Então, não importa. Mas o nível da possessão feminino tá falando de sociedade ocidental, moderna, etc., com todas as ressalvas, tá dado, estabelecido. Ao mesmo tempo, o nível de infelicidade, e Serginho, você pode me confirmar se eu estiver errado, porque você tem muita mulher que você vai falar isso, em mulheres que não são mulheres que seguem o modelo familiar, tradicional, etc., declarada é muito. Existem 500 mil... Terceira alternativa, solidão, né? Dispara a quantidade de gente vivendo sozinho, 25% da população de homens e de mulheres declarando que querem ficar sozinhos e querem viver sozinhos. Isso joga contra, Carla, na verdade, a própria perpetuação da gente. Então, eu vou ser obrigada a concordar com o Paulo que o nosso futuro é um futuro biopolítico que não tem nada a ver com o que está aqui. A minha pergunta é possível algum nível de felicidade em ter esse futuro que a gente não sabe qual vai ser, esse modelo de vida miserável, lazarento, que muita gente está tendo hoje? E eu não estou falando da situação feminina específica, que nunca teve tão bem, mas desatrelada da posse da felicidade? O que você acha, Sérgio? Eu acho isso. Eu acho que a gente está nessa busca do perfeito. Acho que a gente está querendo um mundo que resolva tudo que a gente, infelizmente, foi obrigado a conhecer do passado e que nós chegamos aqui até hoje. Só que eu acho que a gente só está querendo uma coisa melhor para o futuro, porque a gente viu que aqueles modelos que até então se passaram não eram perfeitos. Mas a gente também não vai encontrar o perfeito. A gente vai ficar nessa busca, sabe? Vai ficar vendo pessoas inteligentíssimas como você, Paulo e Carla, discutindo nesse anseio de achar uma coisa que vai responder todas essas perguntas que a gente faz e não vai conseguir. Eu acho que a gente vai amenizar alguns problemas. Acho que a gente vai acalmar a testosterona dos homens. Eu acho que a gente vai
acalmar as mulheres que são feitas para casar com homens ricos. Acho que a gente vai acalmar a violência por um lado, mas ela vai iniciar de outra forma. O outro ciclo. Os homens vão ficar depressivos por conta de não conseguir realizar o seu papel de forma como ele aprendeu, e as mulheres vão começar a achar esses caras que estão aprendendo uns caras chatos. Eu acho que é isso que vai acontecer. Ai, Sérgio, eu te amo. Com esse Então, teu sem pragmatismo solução, maravilhoso. sem absoluta solução, sem a menor saída, encerramos esse Dopaminas. Sem conclusão, sem saída. Mas eu acho que eu tenho razão. No próximo episódio a gente discute mais. Eu vou fazer um post com todos os dados que você vai precisar ler, viu, doutora Ana Flávia? Ai, que É isso. Dopaminas encerrado por hoje. Dopaminas encerrado por hoje. Não esqueça de deixar seu like, de compartilhar, de levar essa discussão para quem realmente pode trazer alguma luz para ela, porque definitivamente eu e a Ana Flávia hoje só arrumamos mais confusão para a cabeça de vocês, mas às vezes é isso que a gente está fazendo por aqui, né? Criar a possibilidade da gente avançar numa discussão que realmente traga os pontos que precisam ser debatidos, porque senão a gente fica no superficial, no sobrenadante, tentando botar pano quente, tentando arrumar um jeito dessa sociedade se organizar, sem definitivamente abordar os problemas com a complexidade que eles merecem, né, Aninha? Isso. Um beijo, minha querida. Obrigada por mais esse episódio maravilhoso. Eu te amo, te odeio com a mesma força. Beijos. Ai, tchau, tchau, gente. Tchau.